Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 1 e o verso 2. Se nos diz a palavra do Senhor: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-as conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e te suplicamos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que teu Espírito nos ilumine a mente e fale ao nosso coração, e a tua graça, Senhor, nos capacite a viver a tua palavra, aquilo que nós iremos aprender dela nesta noite. Nós assim te oramos no nome santo de Jesus, amém. Irmãos, repetidas vezes eu já tenho dito aqui e vou dizer novamente, um dos temas que nós podemos tratar aqui no livro do profeta Abacuque é a oração. O livro todo são momentos de oração do profeta Abacuque. O início do livro é o profeta Abacuque orando ao Senhor, apresentando a sua queixa diante daquilo que ele vê na sua cidade, na sua nação, os pecados cometidos, e ele ora a Deus e diz: Senhor, até quando? Até quando isso, Senhor? Deus responde, dizendo que vai levantar a Babilônia para ser vara nas mãos do Senhor contra Jerusalém. E aí o profeta ora mais uma vez, e ele diz assim: Senhor, agora eu não entendo, como é que tu vais fazer isso? Como é que tu vais usar a Babilônia? Eles são, se nós temos pecado, eles são mais pecadores ainda. Se nós temos cometido erros, eles mais ainda, eles são cruéis. O profeta ora, Deus responde, mostrando que a Babilônia também será julgada por causa dos seus pecados, como nós vimos quarta-feira passada. E após esta resposta do Senhor, a segunda oração de Abacuque, então nós chegamos no capítulo 3, onde mais uma vez você vai ver o profeta orando. No capítulo 1 é uma oração, vamos chamar aqui uma oração curta ao Senhor, basicamente. Senhor, até quando? E ele vai dizer o porquê até quando. No capítulo 2 é uma oração um pouquinho maior, porque ele vai argumentar com Deus sobre o fato de Deus estar levantando a Babilônia para disciplinar Judá. Mas o capítulo 3, a oração já não é curta, todo o capítulo é a oração de Abacuque. E todo esse capítulo, toda esta oração do profeta, ela é muito bonita e ela é muito rica para nós. Por isso nós não iremos vê-la toda no dia de hoje. Nós vamos dividir essa oração em 3 partes. O profeta e o seu pedido a Deus, o profeta e a sua visão da glória e da grandeza de Deus, e o profeta adorando a Deus, que é a parte final da sua oração. Uma coisa é certa, que quando nós olhamos o livro como um todo, você vai perceber que o livro ele começa com o profeta de forma, como eu já disse aqui em outros momentos, perplexo, mas termina ele adorando o Senhor. Começa ele perguntando: Senhor, até quando? Mas vai terminar ele dizendo, olha o versículo 19, só para a gente sentir um gostinho aí.
O capítulo 1, do versículo 2, diz assim: Senhor, até quando? Capítulo 3, versículo 19, última frase do profeta, o último registro do profeta: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como a corça, me fará andar sobre os lugares altos. Observa que há uma mudança de tom, há uma mudança de linguagem na oração. Tudo é oração, mas a maneira como ele está, o momento que ele está vivendo, expresso nas suas orações. Então nós iremos ver hoje esses 2 versículos aqui, principalmente o versículo 2, né, quando diz assim, vamos ler mais uma vez, a oração do profeta Abacuque, em forma de canto: o Senhor, ouvi as tuas palavras, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, essa primeira expressão aí é a oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Uma outra tradução vai dizer assim: a oração do profeta Abacuque é a moda de signote. Os próprios comentaristas, eles não sabem ao certo o que vem ser essa expressão aí, signote. O mais comum, o senso mais comum entre os comentaristas, entre os estudiosos, é que é uma forma de canto. Então, por isso que outras traduções vai colocar, justamente como a atualizada coloca, a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Era um salmo. Lembra que o livro de Salmos não são só poesias lidas como nós fazemos, mas o livro de Salmos eram cânticos que o povo de Deus cantava. Então agora, nesse momento aqui, a oração do profeta, ela não é só uma oração verbalizada, não é apenas uma oração com palavras, mas é uma oração em forma de canto. Por isso que no final do livro, olha aí o versículo 19, que nós já lemos: ao regente de música para instrumentos de corda. Então, essa oração do capítulo 3, na verdade, também é um salmo, é um canto em forma de oração, uma oração em forma de canto que o profeta faz. Então, vamos olhar essa oração em forma de canto, esse canto em forma de oração, e extrair desse livro algumas verdades, lições para a nossa vida e algumas também aplicações. Primeiro você vai perceber a súplica do profeta. Versículo 2: Senhor, ouvi a tua fama e temi. Ouvi as tuas declarações, ouvi a tua palavra. Vai depender muito da sua tradução. E tenho estado alarmado ou temi. É interessante essa primeira expressão aqui: tenho ouvido as tuas declarações, tenho ouvido a tua palavra e tenho ficado alarmado. Primeira pergunta que a gente faz aqui, irmãos, é a seguinte: que palavras são essas que Abacuque está falando aqui? Que palavras são essas do Senhor que ele ouviu? Tem o Senhor ouvido as tuas palavras, ou tem o Senhor ouvido as tuas declarações? Que palavras são essas? Que declarações são essas? Bom, se nós olharmos todo o livro, que palavras seriam essas? A palavra que Judá seria castigado, ou castigada, e esse castigo era inevitável. A palavra de que a Babilônia estava sendo levantada como vara de disciplina para Judá. A palavra de que a Babilônia também seria punida, destruída por causa dos seus pecados. A palavra de que o reino de Deus prevalecerá sobre sobre toda a terra. Lembra do versículo que nós lemos na semana passada? Que a glória do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Então,
tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. Que declarações? Todas essas, o capítulo 1 e o 2. Aquilo que nós já vimos aqui. Ou também pode ser, no contexto mais imediato, aquilo que ele acabou de ouvir de Deus. De que a Babilônia seria destruída. E lembre-se que a Babilônia ainda não estava no seu auge. Então Deus já revela a ele o futuro. Deus já revela a ele o que vai acontecer com a Babilônia e todos os demais reinos que se rebelam contra o Senhor. E também o reino de Deus sendo implantado para todo sempre, a glória do Senhor enchendo toda a terra como as águas cobrem o mar. Então ele tem uma visão do fim dos tempos, não só para aquele momento, mas uma visão dos fins dos tempos. Então são essas palavras que o profeta ouviu do Senhor. Agora, é interessante aqui o versículo 2, o início, que diz que ele não apenas ouviu, mas olha a reação dele. Tenho, o Senhor, ouvido as tuas declarações e tenho ficado alarmado. Essa tradução aqui, uma outra tradução vai dizer: tenho ouvido, Senhor, a tua palavra, a tua fama e temi. Essa reação do profeta em ficar alarmado, em ficar temeroso, era uma reação, irmãos, natural e até esperada. Por quê? Porque lembre-se que ele começa o livro perguntando a Deus por que o Senhor não intervém. E aí Deus agora responde: vou intervir, vou levantar a Babilônia. Mas Senhor, mas logo a Babilônia, vou fazer isso. E todas essas palavras de juízo são palavras de peso. Lembra como começa o livro do profeta? Olha aí o versículo 1. Mensagem do profeta Bacuque que recebeu, ou a outra tradução vai dizer peso do profeta. Então tudo aquilo que ele recebe da parte de Deus é um peso, é muito para ele, e por isso ele teme. A revelação que ele acabou de receber do fim dos tempos, a glória do Senhor, todas as nações representadas na Babilônia sendo destruídas, e a glória do Senhor enchendo toda a terra, aquilo ali é muito para ele, e ele fica alarmado, ele fica tremendo, como também tem uma outra tradução, ele fica trêmulo. Isso, meus irmãos, é uma reação normal, esperada. Textos como, vou só apenas citar, Deuteronômio 13:12, 17:13, 19:20, 21:21, vai mostrar muitas vezes, esses textos vai mostrar como muitas vezes o povo ficou temeroso quando Deus se revelou, quando Deus falou. Há uma sensação de pavor, sim, diante da presença do Deus que é santo, do Deus que está falando. Nós vamos ver vários textos. Se você ler, por exemplo, o livro lá de Daniel, quando Daniel recebe as revelações de Deus, ele cai como morto, ele fica, ele diz assim: eu caí como morto, e ele só consegue se levantar porque há uma ordem, uma palavra divina para fortalecê-lo. E ele diz assim, eu acho muito bonita essa expressão: e a tua palavra me fortaleceu e eu me levantei. Ele conseguiu só se levantar, e aí é se levantar mesmo, irmãos, fisicamente. Foi tão pesada a revelação, a manifestação de Deus, que ele caiu. João lá na ilha de Patmos, lembra? Quando Jesus aparece para ele, João que sentava ao lado de Jesus, que colocava a cabeça no ombro de Jesus, quando agora o Senhor Jesus aparece, ele cai como morto mais uma vez. A mesma coisa do lado de Daniel. Então, a sensação aqui do profeta, ela é extremamente normal. Não pensemos que, quando diz aqui, ouvi a tua palavra e temi, de forma alguma o temor aqui, o tremor aqui do profeta, seria uma indicação da sua falta de fé. Pelo contrário. Às vezes a gente pensa que o medo significa falta de fé, e não é, irmãos. O medo é uma reação natural que nós temos.
Agora, e por que ele não perdeu a fé, apesar do temor? Porque ele recebeu aquela palavra como palavra de Deus, ele sabia que era palavra de Deus, e ele humildemente recebeu aquela palavra. Que palavra? Por exemplo, a palavra de juízo. Ele é como se ele tivesse assim: Senhor, eu entendi a tua palavra, Senhor. Agora, se coloque no lugar de Abacuque. Imagina assim, olha, não é previsão de tempo, né? É uma profecia, é algo que vai acontecer. A Babilônia vai invadir Jerusalém. Mulheres vão ser mortas, homens vão ser mortos. Haverá fome, haverá doença, haverá destruição. O templo vai ser queimado. Isso aí não era expectativa, era Deus dizendo que iria acontecer, e Ele sabe que vai acontecer. Você, me diga, você ficaria tranquilo? Você ficaria, né, tranquilo, tudo certo, a Babilônia vai fazer tudo isso? Não, irmãos. Por mais que a gente saiba que Deus está conosco, a gente teme, porque é natural. Ficar alarmado é natural. Isso não significa falta de fé. Às vezes nós jogamos um peso sobre as pessoas, né? Porque se elas expressam medo, parece que elas não estão confiando em Deus, e não é isso. Quando você vai ver, por exemplo, o rei Josafá, o que é que Josafá diz para Deus? Senhor, vem essa grande multidão contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Ele assim, e eu estou com medo. Eu estou com medo. Mas ele significa que o medo dele era falta de fé? Não, pelo contrário, em meio ao medo, ele buscou ao Senhor e recebeu a vitória do Senhor. Percebe então aqui que o que está acontecendo com Abacuque é algo extremamente normal. Então, aqui você tem uma declaração do tremor, do temor, do estado de alarme que ficou o profeta diante daquilo que ele ouviu do Senhor, que foram palavras difíceis, palavras pesadas, palavras de juízo. Daí ele ora. Grave bem isso, ele escuta a palavra do Senhor, ele recebe a palavra do Senhor, e o que é que ele faz agora? Ele vai dizer assim: agora, já que o juízo é inevitável, fazer o quê? Então vou só esperar. Não, ele vai orar, irmãos. Ele vai orar, e na sua oração aqui alguns pedidos dele. É uma oração, nessa primeira parte, são pedidos bem objetivos. Os comentaristas se dividem aqui, se são 2 pedidos ou se são 3 pedidos, né? Há alguma certa ponto de vista diferente, mas que não compromete a integridade do texto, que não compromete a interpretação do texto. Eu percebo que, eu sigo mais a tendência de ver que há 3 pedidos aqui do profeta. O primeiro pedido é um pedido de avivamento. Observe mais uma vez o texto. O Senhor tem ouvido as tuas declarações e tem estado alarmado. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Essa expressão aqui do versículo 2, ó Senhor, você observa que é uma expressão de lamento, é uma expressão de clamor. Você vai ver isso em Daniel, por exemplo. Você vai ver isso em alguns capítulos do profeta Isaías. Essa expressão, alguns salmos também, ó Senhor, ó Senhor. E isso denuncia, irmão, o estado em que o profeta se encontrava, denuncia a maneira como ele estava se sentindo, como aquilo estava sendo pesado. E ele diz: ó Senhor. A gente só faz esse ó Senhor quando a coisa está ruim, irmãos. Quando a coisa está ruim. E a coisa não estava ruim, ia ficar ruim. Que o cativeiro ainda não estava existindo, estava para
estava às portas, mas ainda não. Mas ele já sabia tudo que o Senhor que iria acontecer, porque o Senhor tinha revelado, e ele sente o peso, ele diz assim: ó Senhor. Ele vai a Deus, porque Deus é o único que pode fazer alguma coisa. Deus é o único que pode reverter a situação. Deus é o único que pode atendê-lo, porque Deus é o único que está fazendo com que a Babilônia se levante, e é o único que pode também impedir a Babilônia. Lógico que o Senhor não quis impedir, mas julgou depois a Babilônia. E ele diz assim: ó Senhor, aviva a tua obra. Ele pede um avivamento. Mas a pergunta, irmãos, aqui seria: o que a gente pode entender por avivamento? Nesse contexto em que o profeta está orando. Que avivamento é esse que o profeta está pedindo? Nós poderíamos entender que o profeta está suplicando a Deus que conceda a vida em meio ao juízo que está por vir. Há um juízo que vem sobre Jerusalém. Ele está dizendo assim: Senhor, preserva-nos a vida. Até porque no capítulo anterior, o Senhor já tinha dito: o justo viverá pela fé. Poderia ser isso, mas quando a gente olha, irmãos, o contexto, olha, seguindo, que a gente vai ver isso na próxima semana, os versículos 3 até o versículo 16, você vai perceber que todos esses versículos, e a gente vai ver, se Deus permitir, na próxima semana, todos esses versículos posteriores são referências, ou a maior parte deles são referências às intervenções de Deus no passado. Abacuque está lembrando aquilo que Deus fez por intermédio do ministério de Moisés, abrindo o mar vermelho, dando vitória ao povo, alimentando o povo no deserto, protegendo o povo. Então, quando nós olhamos então para esses versículos seguintes, o que poderíamos então entender por essa expressão do profeta avivamento? A versão King James e a nova versão internacional traduzem da seguinte forma este versículo: realiza, Senhor, de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizestes no passado. Essa é uma tradução viável também. Então o que é que Abacuque está dizendo quando ele diz assim: Senhor, aviva a tua obra? Ele está dizendo: Senhor, intervém, faz coisas maravilhosas como tu fizeste no passado. Por isso que os versículos 3 em diante é uma lembrança daquilo que Deus já fez. Às vezes, irmãos, a gente pensa que avivamento, e preste atenção nisso que eu vou dizer, vou até beber água. Avivamento é algo novo que nunca aconteceu. Às vezes nós queremos um avivamento, coisas extraordinárias, como se Deus fosse fazer alguma coisa do qual Ele nunca fez. E não é, irmãos. Avivamento é Deus fazendo de novo aquilo que Ele já fez por seu povo. Isso é avivamento. É Deus vindo e dando vida mais uma vez ao seu povo. É Deus vindo e fortalecendo a fé do seu povo. É Deus vindo e dando novos caminhos ao seu povo. É Deus vindo e santificando o seu povo. É Deus vindo e fazendo maravilhas no meio do seu povo, como Ele já fez no passado. Por isso que essa tradução da nova versão internacional, né, e a King James, elas são bem pontuais. Faz, Senhor, em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Avivamento, irmãos, é pedir para que Deus faça de novo. E quando nós estudamos, por exemplo, as histórias dos avivamentos, você vai perceber que há sim algumas características
peculiares em alguns avivamentos, mas, no geral, são as mesmas coisas. Por exemplo, nós ficamos aqui nessa luta, né? E é normal, todo pastor, não é só minha não, todo pastor. Irmãos, venham para o culto. Irmãos, ao culto de doutrina. Irmãos, oração. Irmãos, a hora, missões. Irmãos, isso. Irmãos, né? Irmãos, venham. Em épocas de avivamento, irmãos, o Espírito de Deus se move no meio do povo. E o povo de Deus começa a vir à casa do Senhor. Não precisa ninguém ficar dizendo venha. O próprio Espírito de Deus começa a mover e o povo começa a vir. Há uma sede de Deus. A oração é presente. A sede pela palavra de Deus se alastra no meio da igreja. Se você estudar a história dos avivamentos, todos os avivamentos vai haver isso. O povo busca a santificação. O ardor missionário aumenta. Todos os avivamentos, ou seja, é Deus fazendo de novo. É Deus fazendo de novo. Mas observe que Abacuque ora a Deus, porque ele sabe que só Deus pode avivar o povo em meio ao juízo. Ele pede avivamento, mas há um segundo pedido também do profeta. Ele pede também entendimento. E aqui que os comentaristas eles divergem. Alguns entendem que o avivamento com o entendimento, ou às vezes o entendimento como uma outra petição. Nós vamos ver o entendimento como uma outra petição. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra. E agora o que ele diz? No decorrer dos anos, faze-a conhecida. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida, faze entender. O que seria esse entendimento ou no decurso dos anos? Lembre-se que Deus já disse, está dando para escutar, não? Deus já tinha dito que iria disciplinar, julgar Jerusalém. Estava levantando a Babilônia, mas iria também julgar a Babilônia. Lembremos que Abacuque ele é contemporâneo do profeta Jeremias. E Deus já tinha dito pelo profeta Jeremias que o período do cativeiro seria de 70 anos. 70 anos depois, Deus julgaria a Babilônia e o povo retornaria a Jerusalém. Então, há um tempo entre a tomada de Jerusalém e a queda da Babilônia. E esse período aí é um período de juízo disciplinar de Deus a Jerusalém. E qual é então a interpretação aqui? No decorrer dos anos. Que anos? Esse intervalo entre a chegada da Babilônia tomando Jerusalém e a queda da Babilônia depois de 70 anos. Então, no decorrer dos anos, neste período, no intervalo desse período, Abacuque está dizendo: faze-a conhecida, faze entender, Senhor, os teus propósitos. Assim como ele agora estava compreendendo aquilo que Deus estava fazendo, por que estava fazendo e o que Deus iria fazer, ele pede para que Deus também faça que o povo compreendesse durante esse período de cativeiro, período de juízo, período longe de Jerusalém, período sem culto, porque o templo estava destruído, período sem festa, porque as festas só podiam ser em Jerusalém. Todo esse período, o Senhor fizesse com que o povo entendesse os seus propósitos, que o povo entendesse que Ele é o soberano das nações, que o
povo entendesse aquilo que ele está fazendo, que o povo entendesse que ele iria cumprir as suas promessas, que ele ainda é o Deus fiel, que ele ainda irá, e como preservou Jerusalém, o seu povo. Este é o pedido de Abacuque: Senhor, faz novamente as obras que fizeste no passado. E no decurso dos anos, nesse período que tivermos em cativeiro, teu povo tiver em cativeiro, faz-nos entender os teus propósitos. Abacuque já estava entendendo, porque o Senhor tinha revelado, mas agora ele ora. E sim, irmãos, uma coisa importante aqui: esta oração de Abacuque não era só uma oração pessoal, era a oração que o povo passou depois a fazer também. Era uma oração do povo de Deus. Ele pede por avivamento, ele pede por entendimento, mas um terceiro pedido de Abacuque nesse versículo: ele pede por misericórdia. Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A expressão ira aqui também poderia, conforme alguns autores, poderia ser traduzido também como tempos de perturbação, tempos de agitação. Então seria mais ou menos o seguinte: no decorrer dos anos faz conhecida, e nos anos de perturbação tem misericórdia de nós. Lógico que esses anos de perturbação era justamente a manifestação da ira, do juízo de Deus. Por isso que também pode ser traduzido como na tua ira, no teu ato disciplinar, no teu juízo disciplinador sobre nós, tem misericórdia de nós. Aqui, irmãos, fica mais uma vez claro e evidente a diferença entre o justo e o ímpio. Aquilo que Deus já tinha dito anteriormente ao profeta, que nós meditamos aqui, a diferença do ímpio e do justo. Observe que Abacuque, ele pede a Deus misericórdia. E se ele pede a Deus misericórdia em tempos de perturbação, em tempos de desespero, em tempos de juízo, em tempos em que a ira do Senhor está sendo manifesta, se ele está pedindo misericórdia, é porque ele sabe que não há mérito nenhum, nem nele e nem no povo. Não há mérito. Essa é a diferença do ímpio para o justo. Porque o justo, ele é justo não é porque ele tenha mérito, porque não há um justo sequer, não há ninguém que tenha mérito suficiente para apresentar diante de Deus e não ser condenado por ele. Nossas obras, como diz o profeta Isaías, são como trapos de imundícia diante do Senhor. Tudo aquilo que apresentarmos a Deus só servirá para a nossa própria condenação. Por isso que o profeta diz: na tua ira, no teu juízo, lembra-te da misericórdia. O justo reconhece que não tem mérito. O justo, ele clama, ele reconhece o juízo de Deus, ele reconhece que é merecedor do juízo de Deus, mas por causa disso, ele clama a esse justo juiz, ele clama a misericórdia. Isso nos lembra aquela parábola de Jesus. Lembra quando Jesus disse que entra no templo para orar, o fariseu e o publicano? E Jesus diz que o fariseu ora de si para si. Ele ora de cabeça erguida, de peito estufado e em voz alta, e batendo, né? Provavelmente com mãos erguidas, batendo no peito do publicano, com mãos erguidas. Ó Senhor, eu te louvo porque eu não sou como estes pecadores, pois eu dou o dízimo, pois eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejum, dou esmola. O publicano lá atrás tinha nem coragem de levantar, não chegou nem na frente do templo, ficou lá na porta mesmo, não tinha coragem nem de levantar a cabeça, enquanto o fariseu de cabeça erguida, ele de cabeça curvada, batia no peito como sinal de humilhação, e a sua oração não era longa, a sua oração era curta, só tinha uma frase: Deus,
tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que aquele é que saiu salvo, aquele é que não foi condenado, porque reconheceu que não há mérito nele, mas que só o Senhor, na sua misericórdia, poderia libertá-lo. Abacuque, ele reconhece a justiça de Deus, ele sabe que o povo merece, ele sabe, porque Deus é santo e o povo abusou. Nós já vimos aqui, o povo abusou da paciência de Deus, o povo abusou da longanimidade de Deus, o povo abusou da bondade de Deus, o povo merecia o juízo, mas é esse Deus que é santo e justo, ele também é misericordioso. Abacuque sabe disso, e ele diz assim: Senhor, na tua ira, nesses anos em que o Senhor vai nos disciplinar, vai nos julgar, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Há um autor que diz assim, preste bem atenção: os malvados podem temer os meios terrenos de destruição, mas não ao Deus que levanta a vara que dirige esses meios. Ou seja, eles têm medo, por exemplo, de uma guerra, mas não tem medo de Deus, que está usando muitas vezes a guerra, a doença, a peste para puni-los. Ele tem medo da circunstância, mas eles não têm medo de Deus, eles não temem a Deus. Aí ele continua: quem treme diante do Deus santo, irado e justo, a fonte última do juízo, apelará para ele em busca de misericórdia, não merecendo o alívio da fumegante ira divina. Homens e mulheres de fé compreendem haver perdão para o pecado em Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro do sacrifício. Ao mesmo tempo em que a ira divina age, a misericórdia divina se revela para quem tem fé. Ao mesmo tempo que a justiça de Deus, a ira divina age, também há misericórdia revelada para quem confia em Deus. Por isso que Deus já tinha dito: o justo viverá pela fé. Se clamar ao Senhor, o Senhor vai ter de misericórdia. E é isso que Abacuque pede a Deus. Ele pede por um avivamento, ele pede por entendimento, enquanto o juízo cai, e ele pede para que Deus tenha misericórdia enquanto a ira é manifesta. E aqui, irmãos, há algumas lições que nós podemos aprender para a nossa vida. Nesse pequeno versículo tem algumas lições preciosas para o nosso viver diário. E enquanto eu estava olhando esse texto e meditando, que lições a gente pode aprender aqui? Primeiro, palavra e oração sempre andam juntas. Palavra e oração sempre andam juntas. Nós já sabemos disso, irmãos. Nós já sabemos dessa verdade. O problema é que nós negligenciamos essa verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto nos ensina essa lição. Porque o texto, o versículo 2, a primeira frase diz: ouvi, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua declaração. E o restante agora é o que? A oração. Ó Senhor, aviva a tua obra. Observe que ao ouvir a palavra de Deus, o profeta é conduzido a uma oração fervorosa e humilde diante de Deus. Ou poderíamos dizer que a oração humilde e fervorosa do profeta é fruto daquilo que ele ouviu da palavra de Deus. Quantas vezes nós, infelizmente, enfatizamos um e negligenciamos o outro? Há aqueles irmãos que são animados para o conhecimento da palavra de Deus, e é bom, ele está no culto de doutrina, ele está na EBD, ele está nos cultos dominicalmente, aprendendo da palavra de Deus, ele lê, ele participa de estudo bíblico. Que bom, que maravilha. Mas a pergunta é:
E o seu tempo de oração? E a sua busca a Deus? A minha busca a Deus, a nossa busca a Deus em oração. Você encontra Ele estudando, mas não encontra Ele orando. Tem o culto de oração, Ele não está. Tem momento de oração, Ele não está. Tem maratona de oração, Ele não está. Já outros é o inverso. A oração é oração. O negócio é oração. Mas qual é o problema? Você não vê Ele no culto de doutrina, você não vê Ele ouvindo a mensagem do Senhor. Você não vê Ele buscando aprender e compreender. Há um desequilíbrio. O texto aqui nos ensina que palavra e oração não podem ser divorciados. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente divorcia palavra e oração, dando ênfase a um e não ao outro, o que é que acontece? Nós vamos cair em pecado. Em pecado, pastor? Porque quando a gente quer só aprender e não depende de Deus em oração, a gente cai no pecado da soberba, da arrogância, da intolerância. E quando a gente quer só orar e não aprender, ouvir a palavra, a gente cai no pecado da falsa espiritualidade, da religiosidade. Ouvi, Senhor, a tua palavra e orei. Orei porque ouvi a palavra. Não dá para você só ouvir sem orar, não dá para você orar sem ouvir. Sabe onde você vai ver isso também? Em Daniel capítulo 9, depois você dá uma olhadinha lá na sua casa. Daniel já tem, lembra que ele foi lá, ele era jovem lá para a Babilônia. E quando ele foi, já havia a profecia pelo profeta Jeremias, lembra que eu falei agora há pouco? Que seria 70 anos. Diz lá, a Babilônia já tinha caído, quem está reinando agora são os persas. E Daniel, lendo o profeta Jeremias, entendeu que aquele era o tempo. E lembre-se que as palavras do profeta Jeremias eram palavras de Deus. Daniel capítulo 9, pode ler lá. Ele está lendo o profeta Jeremias e entende que era de 70 anos. E 70 anos já tinham se passado, ou estavam se passando. Então chegou agora o tempo que Deus vai nos levar de volta para Jerusalém. É só esperar agora. Não. O que aqui Daniel vai fazer? Orar, confessar os pecados e pedir, Senhor, a mesma coisa de Abacuque: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, ó Senhor, leia Daniel 9, você vai ver como se assemelha a essa primeira parte aqui da oração de Abacuque. Porque, irmãos, não dá para desassociar a palavra da oração e a oração da palavra. Segunda lição que a gente aprende aqui, olhando esse texto, é que avivamento só vem do alto. O problema da igreja hoje é que esse termo avivamento ficou tão desgastado em alguns círculos de algumas igrejas, ficou tão desgastado porque as pessoas pensam que uma igreja avivada é uma igreja animada. Irmãos, nem toda igreja animada é uma igreja avivada, né? Então uma moda agora é jogo de luz, é sei que lá, isso é uma igreja avivada, irmãos. Nem sempre. Pode ser uma igreja bem animada, mas avivada. Às vezes as pessoas interpretam uma igreja avivada com as manifestações dos dons espirituais, profecia, línguas, visões. Bom, em épocas de avivamento pode, se Deus assim quiser, até acontecer essas coisas, mas não necessariamente.
E também não necessariamente é prova, marca de uma igreja avivada. Por quê? Você já leu a igreja de Corinto? Paulo diz lá que eles foram enriquecidos por Deus com todos os dons. Mas era a igreja que tinha partidarismo, a igreja que estava dividida, a igreja que tinha problema de imoralidade, falta de disciplina, intolerância. Na ceia era a maior confusão, que deixou algumas heresias entrarem. Paulo a tratou como se fossem crentes, como se fossem carnais, como nem crentes fossem. Não é que eles não eram, eles eram, mas estavam se comportando como se não fossem crentes. Então isso não é igreja avivada, irmãos. Essa expressão ficou infelizmente muito desgastada. E quando se fala de buscar um avivamento, uma boa parte das igrejas hoje, elas, o que é que fazem? Elas fazem uma programação especial, né? Trazem um pregador internacional, ou famoso, e aí ele vem, ele prega, a igreja se aviva, ele vai embora, e o avivamento vai com ele, porque na outra semana a igreja está do mesmo jeito. Abacuque entende que só Deus pode mudar as circunstâncias. É a mesma coisa do profeta Ezequiel, quando Deus pergunta: podem esses ossos sequíssimos reviverem? Qual é a resposta do profeta? Senhor, tu sabes. Só quem pode dar vida aonde tem morte é o Senhor. Nós temos que entender que nós precisamos, como Abacuque, orarmos para que Deus avive, mas não somos nós promotores do avivamento. Nós não temos essa capacidade de promover avivamento. O Senhor nos dá os meios, palavra e oração, irmãos, não tem outro, viu? Não tem outro caminho. Terceira lição que a gente aprende aqui é que que somos conduzidos a clamar por um avivamento quando reconhecemos de fato que estamos debaixo do juízo de Deus. Eu penso que o problema da igreja hoje, quando eu falo igreja, irmãos, eu estou falando da igreja no modo geral, tá certo? É que nós ainda não encaramos o peso do juízo de Deus. Nós ainda estamos muito bem acomodados, confortáveis, né? No nosso dominicalismo. O que é isso, pastor? Aí está acostumado, todo domingo a gente vem, canta, tal, culto, amém, glória a Deus, vai embora para casa e começa a semana de novo, e no domingo vem, canta, tal. Tá bom. Parece que a gente não quer mais de Deus. A Deus está presente? Sim, irmãos, é uma coisa que eu até já falei aqui. Uma coisa é saber que Deus está presente, outra coisa é ter a manifestação da presença de Deus. Às vezes nós só nos contentamos com a presença de Deus e não desejamos ardentemente a manifestação da presença de Deus. Por isso que a gente não clama por avivamento. A gente não tem encarado como igreja brasileira os pecados da nação, dos líderes da igreja evangélica brasileira, ou dos ditos líderes, né? Está aí os escândalos, está aí os pecados, está aí as corrupções. Nós não ainda encaramos que a nossa nação está debaixo do juízo de Deus por causa dos seus pecados. Lembra que na semana passada, porque a Babilônia está sendo julgada? Por causa da idolatria, por causa da violência, por causa da imoralidade. Tudo isso tem na nossa nação, e a nossa nação não está isenta, né? Esqueça aquela música que cantaram lá nos anos 90, né? Que Deus se apaixonou por essa nação. Esqueça esse negócio, irmãos. Deus não está nada apaixonado pelo Brasil. Ele está irado com o Brasil por causa dos seus pecados. É por isso que a igreja tem que se colocar diante do Senhor e dizer, como Abacuque: Senhor, aviva a tua obra,
no teu juízo, tem misericórdia do teu povo. Porque, irmãos, quando o juízo cai sobre a nação, também rebate sobre nós, viu? Também cai sobre nós. Mas quando nós clamamos a Ele, Ele nos preserva. O que fazer então? Primeiro, faça um diagnóstico da sua vida, dentro daquilo que você ouviu nesta noite. Faça um diagnóstico. Talvez a sua vida, ou alguma área da sua vida, precise de uma intervenção de Deus, de um avivamento, de um revigoramento, da fé ser fortalecida. Mas isso, irmãos, não dá para fazer sem um diagnóstico, sem parar, sem refletir, sem pensar. Segundo, escute a palavra de Deus e ore. Ouvi a tua palavra, aviva a tua obra, ó Senhor. Ouvi e foi orar, ouviu e foi orar, orou porque ouviu. Busque esse equilíbrio na sua vida cristã. Tenha e se empenhe em estudar a palavra do Senhor, em compreender a palavra do Senhor, mas também se empenhe em orar, pedir a Deus a sua graça, para que você possa viver essa palavra, para que Ele lhe fortaleça. Isso nos mantém humildes. Ore, mas também estude e também ore. E assim a gente fica preservado da soberba e da falsa espiritualidade. Que o nosso Deus soberano, santo, justo e sábio nos abençoe e avive a sua igreja e tenha misericórdia da sua igreja. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Aquilo que você ouviu nessa noite da parte do Senhor, que falou ao seu coração,